Bem-vindos ao módulo 5. É aqui que a gente realmente entra em território de produção. Até agora vimos fundamentos, prompts e casos práticos. Mas quando você vai colocar um sistema de inteligência artificial em produção de verdade, você precisa de muito mais do que chamadas simples API. Você precisa de filas para processar tarefas longas, cache para economizar dinheiro e melhorar performance, RAG para dar contexto específico ao modelo e integrações com APIs externas. Tudo isso trabalhando junto de forma robusta. Neste módulo, vamos construir uma arquitetura completa usando Express para API, Redis para cache e filas, BullMQ para processamento assíncrono e ChromaDB para armazenar embeddings. É um módulo denso, mas no final você vai ter todas as peças para construir sistemas reais de inteligência artificial em produção. Vamos lá! Então, o que vamos cobrir neste módulo? Primeiro, vamos construir uma API REST completa usando Express. Não é só um servidor básico, vamos incluir autenticação, rate limiting, tratamento de erros, tudo que você precisa numa API profissional. Segundo, filas com BullMQ, porque quando você precisa processar um documento de 100 páginas ou gerar embeddings de 1000 textos, você não pode travar a requisição HTTP. Joga numa fila, processa em background e retorna o resultado quando ficar pronto. Terceiro e quarto, vamos construir um sistema RAG completo do zero. RAG é Retrieval Augmented Generation. Você combina a busca de documentos com geração de respostas. Vamos fazer o pipeline de pré-processamento que indexa documentos e o sistema de consultas que responde perguntas. Quinto, cache com Redis. Vou te mostrar como cachear completions, embeddings e resultados RAG para economizar muito dinheiro em APIs e melhorar drasticamente a performance. E por fim, integrações externas. Como fazer seu LLM buscar informações na web, consultar APIs de terceiros e usar function calling de forma avançada para criar agentes inteligentes. É muita coisa, mas vamos passo a passo. Antes de começar a programar, é importante visualizar a arquitetura completa do que vamos construir. No topo temos o front-end, pode ser uma aplicação React, ou até mesmo só cão fazendo requisições. Não importa o cliente, a comunicação é via API REST. Essas requisições chegam na nossa API construída com Express. Ela é o coração do sistema, orquestrando todos os outros componentes. A API conversa com o LLM Service, que faz as chamadas para a OpenAI ou outro provedor de inteligência artificial. Esse serviço não fala direto com a OpenAI, ele passa pelo cache primeiro. O Redis cache fica no meio. Antes de fazer uma chamada cara, a API da OpenAI, a gente checa se já temos aquela resposta em cache. Se tiver, retorna na hora, economiza tokens e tempo. O Redis também é usado pelo BullMQ para gerenciar filas. Quando chega uma tarefa pesada, tipo processar um PDF de 50 páginas, a API não processa na hora. Ela joga na fila do BullMQ, retorna um job ID para o cliente, e workers em background processam quando der. Temos o PostgreSQL para armazenar dados estruturados, usuários, histórico de conversas, metadados de documentos. E o ChromaDB é nosso Vector Store. É onde armazenamos embeddings de documentos para fazer busca semântica. Quando você faz uma pergunta, a gente busca os trechos mais relevantes aqui e usa como contexto para o LLM. Tudo isso trabalhando em conjunto forma um sistema robusto, escalável e pronto para a produção. E é exatamente isso que vamos construir. Vamos começar pela API. E a primeira coisa é organização. Uma estrutura clara economiza horas de confusão depois. Dentro de SRC, temos 6 pastas principais. O arquivo app.ts é a configuração central do Express. É onde a gente configura middlewares globais, conecta as rotas e define o tratamento de erros. A pasta routes contém os endpoints. Aqui temos chatroutes.ts que define todas as rotas relacionadas a chat, post completions, post stream, get history, etc. Cada grupo de funcionalidade tem seu próprio arquivo de rotas. Controllers ficam em controllers. O chatcontroller.ts recebe as requisições HTTP, valida os dados, chama os services apropriados e retorna a resposta formatada. É a camada que conversa com HTTP. Services é onde mora a lógica de negócio.
O LLMservice.ts faz as chamadas reais para a OpenAI, trata erros de API, faz retry quando necessário. Não sabe nada de HTTP, só executa operações. E middleware contém funções reutilizáveis que rodam antes das rotas. Autenticação que verifica JWT, Rate Limiting que previne abuso, e Error Handler que padroniza todas as respostas de erro. Essa separação de responsabilidades é crucial. Cada arquivo tem um propósito claro. Você nunca fica procurando onde está o código, você sabe exatamente onde olhar. Vamos ver cada peça em detalhe agora. Vamos ver o arquivo app.ts, que é onde configuramos todo o Express. Primeira linha, importamos o Express e criamos a aplicação com Express. Agora vem a parte importante, os middlewares de segurança. App.use, Helmet. O Helmet adiciona vários headers de segurança HTTP automaticamente. Protege contra XSS, clickjacking e outras vulnerabilidades comuns. É obrigatório em produção. App.use, CORS, habilita CORS, permitindo que frontends em outros domínios façam requisições. Em produção, você configuraria isso para aceitar apenas domínios específicos, não qualquer um. Depois vem o parsing. App.use, express.json, converte o body das requisições em objetos JavaScript, percebe o limite, 10 MB. Isso previne que alguém envie payloads gigantescos para derrubar seu servidor. Sempre defina um limite. Em seguida, aplicamos Rate Limiting. Esse middleware vai contar quantas requisições cada IP faz e bloquear se passar do limite. Vamos ver a implementação dele daqui a pouco, mas a ideia é prevenir abuso e ataques DDoS. Depois conectamos as rotas. App.use, API V1 Chat, Chat Routes, significa que todas as rotas em Chat Routes vão estar em API V1 Chat. Por exemplo, a rota Post Completions vai virar Post API V1 Chat Completions. A API V1 é uma boa prática, facilita versionamento da API. E por fim, o Error Handler. Esse middleware captura todos os erros que acontecem nas rotas e retorna uma resposta consistente. Se acontecer qualquer erro não tratado, ele garante que o cliente recebe um JSON bem formatado, não uma página HTML de erro. É uma configuração enxuta mas robusta. Agora vamos ver como definir as rotas em chatroutes.ts. Primeiro importamos router do Express e criamos uma instância. Também importamos o Chat Controller e criamos uma instância dele. Aqui temos uma sacada importante. Router.use, Authenticate. Isso aplica o middleware Authenticate em todas as rotas deste router. Significa que qualquer requisição precisa passar pela autenticação antes de chegar no controller. Você não precisa ficar repetindo Authenticate em cada rota, é automático. Depois definimos 4 endpoints, Post Completions, para gerar completions normais, síncronas. Post Stream, para completions com streaming, onde a resposta vai chegando palavra por palavra. Post Embeddings, para gerar embeddings de textos. Get History User ID, para buscar o histórico de conversas de um usuário específico. Cada rota aponta para o método do controller, controller.createCompletion, controller.stringCompletion, etc. O router só roteia as requisições, quem faz o trabalho é o controller. E no final exportamos o router com nome descritivo, chatroutes. Isso deixa claro que é, quando você importa em outro arquivo. É uma estrutura simples, mas escalável. Se você precisar adicionar mais endpoints, é só adicionar mais linhas aqui. Se precisar de autenticação especial em uma rota, sobrescreve o middleware naquela rota específica. Vamos ver como funciona um controller. Esse aqui é o Chat Controller. Primeiro, ele instancia o LLM Service. Cada controller tem os services que precisa. Agora vamos analisar o método createCompletion. Ele recebe req-res, a requisição HTTP e o objeto de resposta. É uma função async porque vai fazer operações assíncronas. Dentro de um try-catch. Sempre use try-catch em controllers para capturar erros. Primeira coisa, extraímos os dados do body da requisição, consta prompt, system prompt, temperatura igual rec.body. São os dados que o cliente enviou. Depois chamamos o service, await this.llmservice.generateCompletion.
Passamos os dados extraídos. O service faz o trabalho pesado de chamar a OpenAI, lidar com rate limits, fazer retry, tudo isso. O controller não sabe nada disso. Ele só sabe, chama o service e me dá o resultado. Quando o resultado volta, formatamos a resposta, resstatus, 200.json. Sempre retornamos um objeto consistente com success, true, e data com os dados. Se acontecer qualquer erro, o cat captura e joga um API error customizado. Esse erro vai ser pego pelo Error Handler Middleware que vimos antes e formatado corretamente. Garantimos a separação de responsabilidades. O controller sabe lidar com HTTP, o service sabe lidar com lógica de negócio. Cada um no seu quadrado. Isso facilita muito testar. Você pode testar o service sem HTTP e testar o controller mocando o service. Rate limiting é absolutamente essencial quando você expõe uma API que chama serviços pagos. Vamos ver como implementar. Importamos Rate Limit do Express Rate Limit, que é o middleware mais usado para isso. E importamos Redis Store para armazenar os contadores no Redis. Usamos Redis porque se você tem múltiplas instâncias da API rodando, cada uma precisa saber quantas requisições o usuário fez no total. Se guardar em memória local, cada instância conta separado e o limite não funciona. Redis centraliza isso. Então criamos o Rate Limiter passando configurações, Store, New Redis Store, usa Redis como armazenamento. Passamos o cliente Redis e um prefixo para chaves, window ms, 15_60_1000, janela de 15 minutos. É quanto tempo cada período dura, max, 100, máximo de 100 requisições por janela. Se o usuário fizer 101 requisições em 15 minutos, a 101ª é bloqueada. Message, mensagem de erro quando exceder o limite. Seja educado mas firme. Standard headers, true, adiciona headers rate limit ** na resposta, então o cliente sabe quantas requisições restam. Agora, tem endpoints que são mais caros que outros. Chamar o GPT-4 custa muito mais que buscar histórico. Para esses, criamos um Rate Limiter separado, LLM Rate Limiter, janela de 1 minuto, máximo 10 requisições. Bem mais restritivo. Você aplicaria esse em rotas específicas, router.post, completions, LLM Rate Limiter, controller.createCompletion. Isso protege seu bolso e protege a infraestrutura de abuso. É tipo um seguro, você espera nunca precisar, mas quando precisa, salva o dia. Tratamento de erro centralizado é o que separa uma API amadora de uma profissional. Vamos ver como fazer. O Error Handler é um middleware especial. Ele recebe 4 parâmetros: Error, Hack, Res e Next. O Express reconhece que é um Error Handler quando vê 4 parâmetros. Primeira coisa que fazemos, logger.error. Para registrar o erro, logamos a mensagem, o stack trace, a URL e o método HTTP. Isso é ouro quando você está debugando um problema em produção. Você sabe exatamente o que aconteceu e onde. Depois checamos o tipo do erro. If, error instance of API error. Se é um erro customizado que nós mesmos criamos, sabemos que tem status code e código de erro específicos. Retornamos resstatus, error.statuscode.json, com o objeto padronizado, success, false, a mensagem de erro e um código. Se não é um API error, é um erro inesperado, algo que não previmos. Pode ser um null pointer, pode ser banco de dados caiu, qualquer coisa. Para esses, retornamos status 500 com uma mensagem genérica, erro interno do servidor. Não dá detalhes do erro real para o cliente por questões de segurança. Você não quer expor stack traces ou detalhes da implementação. Mas esses detalhes ficam salvos no log, então você consegue debugar. O resultado? Qualquer erro, esperado ou não, retorna uma resposta JSON consistente. O cliente sempre sabe o que esperar. E você sempre tem logs para investigar. Antes de ver código, vamos entender por que você precisa de filas quando trabalha com inteligência artificial. Primeiro, processar tarefas longas em background. Imagina que um usuário fazendo a upload de um PDF com 200 páginas. Você precisa extrair texto, dividir em chunks, gerar embeddings, indexar no Vector Store. Isso pode levar minutos.
Você não pode deixar a requisição HTTP travada por minutos. Vai dar timeout. Com filas, você recebe o upload, joga numa fila, retorna um job ID na hora para o cliente e processa em background. O cliente pode fazer polling ou usar WebSockets para saber quando terminou. Segundo, retry automático. Chamadas à API da OpenAI podem falhar por rate limit, por instabilidade temporária, vários motivos. Com filas, você configura tenta 3 vezes com delay exponencial e o sistema cuida disso automaticamente. Terceiro, controle de concorrência. Você não quer 100 chamadas simultâneas à OpenAI porque 1. Você vai estourar rate limit, 2. Vai ficar caro. Com Workers, você configura processa no máximo 5 jobs por vez e garante controle. Quarto, priorização. Usuários Premium podem ter prioridade 1, usuários Free prioridade 10. Os jobs de alta prioridade são processados primeiro. Quinto, monitoramento. Você consegue ver quantos jobs estão na fila, quantos completaram, quantos falharam, tempo médio de processamento. Métricas essenciais para a produção. Casos de uso típicos. Processar documentos grandes, gerar embeddings em batch, análise de dados pesada, geração de relatórios. Tudo que é pesado e não precisa ser instantâneo. Vamos ver como configurar o BullMQ na prática. Primeiro importamos Queue e o worker do BullMQ, e nosso cliente Redis configurado, criamos a fila com New Queue. O primeiro argumento é o nome da fila, LLM Processing. Esse nome é importante porque workers vão se conectar usando o mesmo nome. Passamos um objeto de configuração. Connection, Redis. A fila usa Redis para armazenar os jobs. Múltiplos workers podem processar da mesma fila porque está tudo centralizado no Redis. Default Job Options são as configurações padrão para jobs adicionados nessa fila. Attempts, 3. Se o job falhar, tenta até 3 vezes antes de marcar como definitivamente falho. Backoff com type exponencial e delay 2000. Quando falha, espera 2 segundos para tentar de novo. Se falhar de novo, espera 4 segundos. Depois 8, 16, etc. Isso é importante para não sobrecarregar um serviço que já está instável. Remove on complete, 100. Mantém apenas os últimos 100 jobs completados e descarta o resto. Por quê? Porque senão o Redis enche de dados antigos que ninguém vai olhar. Remove on fail, 1000. Mantém os últimos 1000 jobs que falharam. Esses você quer guardar mais porque pode precisar investigar o que deu errado. Agora, para adicionar um job, é super simples. llmqueue.add. Primeiro argumento é o nome do tipo de job, Generate Summary. Segundo é os dados. Aqui estamos passando Document ID e Content. O BullMQ serializa isso como JSON, salva no Redis, e quando um worker estiver disponível, ele pega esse job e processa. É assíncrono, distribuído e resiliente. Agora vamos criar o worker, quem de fato processa os jobs da fila. Criamos com New Worker. Primeiro argumento é o nome da fila que ele vai processar. Tem que bater com o nome que usamos no queue. Segundo argumento é uma função async que recebe o job. Essa função é executada para cada job que o worker pega. Dentro da função, primeiro extraímos os dados. Consta document ID, content igual job.data. São os dados que foram passados quando adicionamos o job. Fazemos um log informativo. Percebe que estamos usando job.id? Cada job tem um ID único, útil para rastreamento. Agora vem o processamento real. Aqui estamos chamando LLM Service.GenerateCompletion para criar um resumo do conteúdo. É uma operação que pode levar vários segundos. Depois salvamos o resultado no banco, awaitdb.ampDateDocument. Atualizamos o documento com o resumo gerado e a data de processamento. Por fim, retornamos um objeto com success, true e o resumo. Esse retorno fica armazenado como resultado do job. Você pode consultar depois. No terceiro argumento de New Worker, passamos configurações, connection, Redis obviamente, e concurrency, 5. Isso significa que esse worker processa até 5 jobs simultaneamente. Se tiver 100 jobs na fila, ele pega 5 de cada vez. E depois configuramos event listeners. Worker.on, completed, é chamado sempre que um job termina com sucesso. Aqui só estamos logando,
mas você poderia enviar notificação, atualizar métricas, etc. Tem outros eventos úteis: failed, active, stalled. Você pode monitorar tudo o que acontece. Workers são processos separados. Você pode ter vários workers rodando em máquinas diferentes, todos processando da mesma fila. É escalabilidade horizontal. Um recurso muito útil do BuMQ é priorização de jobs. Vamos ver como funciona. Quando você adiciona um job, pode passar um terceiro argumento com opções. Uma delas é Priority. Aqui temos 2 exemplos. Primeiro job, Priority. Isso é alta prioridade. Imagina um usuário premium fazendo upload de documento. Você quer processar rápido. Segundo job, Priority 10. Prioridade mais baixa. Pode ser um usuário free ou uma tarefa de manutenção que não é urgente. Como funciona? Menor número significa maior prioridade. Então, é processado antes de 10. Se tiver 10 jobs com prioridade 10 na fila e chegar um job com prioridade 1, esse job de prioridade 1 fura a fila e é processado antes. Isso é ótimo para diferenciar planos de usuário. Premium tem prioridade 1, Standard tem prioridade 5, Free tem prioridade 10. Todos são processados eventualmente, mas alguns esperam mais. Também serve para urgência. Um relatório que precisa estar pronto até o fim do dia pode ter prioridade 1. Uma tarefa de limpeza de dados pode ter prioridade 50. É uma forma simples, mas poderosa de garantir que o trabalho importante acontece primeiro. Agora vamos entrar em RAG, Retrieval Augmented Generation. É uma das técnicas mais importantes quando você trabalha com inteligência artificial em produção. O que é RAG? É quando você combina a busca de informação com geração de resposta. Em vez de depender só do conhecimento do modelo, você primeiro busca documentos relevantes e usa como contexto. O pipeline de pré-processamento tem 4 passos. Primeiro, carregar o documento. Pode ser um PDF, um arquivo texto, Markdown, código-fonte, qualquer coisa. Segundo, dividir em chunks. Por quê? Porque embeddings têm limite de tamanho, e você quer chunks pequenos o suficiente para serem específicos, mas grandes o suficiente para terem contexto. Geralmente entre 200 e 1000 tokens. Terceiro, gerar embeddings de cada chunk. Embedding é uma representação vetorial do texto, um array de números que captura o significado semântico. Textos similares têm embeddings similares. Quarto, salvar no Vector Store. ChromaDB, FES, Pinecone, qualquer banco de dados vetorial. Isso permite fazer busca semântica. Me deu 5 chunks mais similares a esta pergunta. Esse processo é feito uma vez por documento. Depois que está indexado, você pode fazer milhares de consultas sem ter que reprocessar. É a preparação. Agora vamos ver cada passo em detalhe. O primeiro passo do RAG é dividir documentos em chunks. Vamos ver 2 estratégias. Primeiro, Split by Tokens. Esse método divide baseado em tokens, que é a unidade que os modelos de linguagem usam. Recebe o texto, o tamanho do chunk, padrão 500 tokens, e overlap, padrão 50 tokens. Por que overlap? Imagina que uma informação importante está no final de um chunk e começo do próximo. Com overlap, você garante que nenhum contexto é perdido entre chunks. O código usa Encoding for Model, GPT-4 Mini, para pegar o tokenizador correto. Cada modelo tokeniza um pouco diferente. Depois encoder.encode, text, converte o texto em tokens. Isso retorna um array de números. Fazemos um loop, for let igual a 0, e tokens.length, e mais igual chunk size, overlap. Percebe que incrementamos por chunk size, overlap? É assim que criamos a sobreposição. Pegamos um slice de tokens, decodificamos de volta para texto, e adicionamos ao array de chunks. No final, encoder.free libera a memória. O encoder usa WebAssembly por baixo e precisa ser liberado manualmente. Segundo método, Split by Sentence. Mais simples, mas mais natural para texto corrido. Usa regex para dividir em sentenças. Isso captura tudo até encontrar ponto final, exclamação ou interrogação. Depois agrupa sentenças até atingir max chunk size. Isso garante que você não corta no meio de uma frase, mantém a naturalidade do texto.
Qual usar? Por tokens é mais preciso e melhor para controlar custos. Por sentenças é melhor para textos narrativos onde você quer manter a fluidez. Agora que temos os chunks, precisamos gerar embeddings. Vamos ver o Embedding Service. Primeiro, configuramos o cliente da OpenAI com a API Key. O método Generate Embedding é simples. Recebe um texto, chama clean.embeddings.create, com modelo TextEmbedding 3mol. Por que TextEmbedding 3mol? Porque é o modelo de embedding mais novo e mais barato da OpenAI. Gera vetores de 1536 dimensões e performa muito bem. Existe o 3Large que é melhor mas custa mais. Para a maioria dos casos, small é suficiente. A resposta retorna response.data 0.embedding, um array de números. Esse é seu embedding. Agora, se você tem 1000 chunks para processar, fazer 1000 chamadas separadas é lento e ineficiente. Você paga por cada requisição HTTP. É aí que entra GenerateBatch. Ele processa múltiplos textos de uma vez. A API da OpenAI aceita até 100 textos por requisição quando você passa um array no input. Então fazemos um loop processando em lotes de 100. For, let igual a 0, e ts.length, e mais igual bat_size. Pega 100 textos, chama a API, adiciona os embeddings no array de resultados, e continua. Isso é muito mais rápido. Processar 1000 textos em batches de 100 significa apenas 10 requisições HTTP em vez de 1000. Economiza tempo e dinheiro. Quando você for indexar documentos grandes, sempre use batch processing. Não processe um por um. Agora que temos embeddings, precisamos armazená-los num Vector Store. Vamos usar ChromaDB. Primeiro importamos Chroma Client do ChromaDB. Isso é o cliente JavaScript para falar com o servidor ChromaDB. Criamos o cliente apontando para localhost 8000, assumindo que você tem ChromaDB rodando local. Em produção seria um servidor dedicado. O método initialize cria ou pega uma collection. Collection é como uma tabela no ChromaDB. Cada uma tem um nome e configurações. Get or create collection é inteligente. Se a collection já existe, retorna ela. Se não existe, cria. Em metadata, configuramos HNSW space cosine. HNSW é o algoritmo de indexação que o ChromaDB usa. E cosine significa que vamos usar similaridade de cosseno para comparar vetores. É o padrão para embeddings de texto. Agora, documents é onde a mágica acontece. Recebemos um array de documentos, cada um com ID, text e metadata. Primeira coisa, geramos embeddings de todos os textos em batch usando o Embedding Service que vimos antes. Isso retorna um array de arrays de números. Depois chamamos this.collection.add, passando 4 coisas, IDS, array de IDS únicos para cada documento. Você usa isso depois para atualizar ou deletar. Embeddings, os vetores que acabamos de gerar. Documents, os textos originais. ChromaDB salva isso para você poder retornar o texto nas buscas. Metadatas, informações extra como document ID, chunk index, source. Útil para filtrar buscas depois. E pronto. Seus documentos estão indexados e prontos para a busca semântica. Vamos juntar tudo num pipeline completo. Esse é o Document Indexer que orquestra todo o processo. O método indexDocument recebe o caminho do arquivo e um document ID único. Passo 1. Carregar documento. awaitfs.readFile. Lê o arquivo como UTF-8. Simples assim. Em produção você pode ter loaders diferentes para PDF, DocX, etc. Passo 2. Dividir em chunks. Chamamos chunkingService.splitByTokens, com 500 tokens por chunk e 50 de overlap. Isso retorna um array de strings. Passo 3. Preparar documentos. Fazemos um map nos chunks criando objetos com a estrutura que o Vector Store espera. Para cada chunk, criamos um ID único no formato document_chunk_index. Por exemplo, manual usuário_chunk_0, manual usuário_chunk_1. O texto é o chunk em si. E metadata é um objeto rico com informações. Document ID original, chunk index. Qual pedaço é esse? Total chunks. Quantos chunks esse documento tem no total? Source, caminho do arquivo original. Index ID,
Timestamp da indexação. Por que tantos metadados? Porque quando você buscar documentos relevantes depois, vai querer saber de onde veio. E se precisar reindexar um documento específico, consegue encontrar todos os chunks dele. Passo 4. Indexar no Vector Store. Chamamos Vector Store Service.add_documents, passando todos os documentos preparados. Internamente isso vai gerar embeddings em batch e salvar no ChromaDB. Por fim, logamos quantos chunks foram indexados. Isso é importante para monitoramento. Você vê se documentos grandes estão sendo processados corretamente. E é isso. Com essas 4 linhas de código conceitual, você indexa qualquer documento para RAG. Agora que temos documentos indexados, vamos ver como fazer consultas. O pipeline de query tem 6 passos. Passo 1. Pergunta do usuário. Como faço o deploy do sistema, por exemplo? Passo 2. Gerar embedding dessa pergunta. Convertemos a pergunta em um vetor usando o mesmo modelo de embedding que usamos nos documentos. Passo 3. Busca vetorial. Comparamos o embedding da pergunta com todos os embeddings dos chunks armazenados. Isso retorna os chunks mais similares semanticamente. Passo 4. Opcional, reranking. A busca vetorial é boa, mas não perfeita. Reranking usa o LLM para reordenar os resultados, garantindo que os mais relevantes fiquem no topo. Passo 5. Montar contexto. Pegamos os chunks selecionados e juntamos num bloco de texto. Passo 6. Gerar resposta. Chamamos o LLM passando o contexto e a pergunta. O modelo gera uma resposta baseada apenas no contexto fornecido. O resultado? Uma resposta precisa, fundamentada nos seus documentos, com citações das fontes. É diferente de simplesmente perguntar ao ChatGPT porque o modelo está usando informação específica do seu domínio, não conhecimento geral. Vamos implementar isso agora. Vamos implementar o RAG Query Service que faz consultas aos documentos indexados. O método query recebe a pergunta e um objeto de opções. Topic define quantos documentos retornar, padrão 5. Min_score é o score mínimo de similaridade para considerar relevante, padrão 0.7. E rerank ativa ou não reranking. Passo 1. Gerar embedding da pergunta. Await embedding service.generate embedding. Question. Isso converte a pergunta num vetor. Passo 2. Buscar documentos similares. Chamamos Vector Store Service.collection.query, passando query embeddings com nosso vetor. Em result define quantos resultados queremos. Isso retorna os chunks mais similares baseado em distância de cosseno. Passo 3. Filtrar por score mínimo. O método filter by score remove chunks que têm similaridade muito baixa. Por exemplo, se o score é 0.3 mas o mínimo é 0.7, esse chunk não é relevante. Passo 4. Reranking opcional. Se options.rerank for true, chamamos this.rerank, que usa o LLM para reordenar os documentos. Vamos ver isso no próximo slide. Passo 5. Montar contexto. Pegamos os documentos finais e juntamos os textos com quebra de linha dupla. Finaldocs.map, d igual ddocument.join, *n. Passo 6. Gerar resposta. Chamamos LLM Service.generate completion. Consiste em prompt específico. Você é um assistente que responde baseado apenas no contexto fornecido. Isso é crucial. Sem esse System Prompt, o modelo pode alucinar informação que não está no contexto. Com ele, o modelo se limita ao que foi fornecido. No prompt do usuário, incluímos o contexto, a pergunta e uma instrução clara. Se a resposta não estiver no contexto, diga informação não disponível nos documentos. Isso previne que o modelo invente respostas. Por fim, retornamos um objeto com answer, a resposta gerada, sources, os metadados dos documentos usados, para citação, e confidence, um score calculado baseado na similaridade dos documentos. É um sistema completo de pergunta e resposta baseado em documentos. Reranking é uma técnica avançada que melhora significativamente a qualidade das respostas. Vamos ver como funciona. A busca vetorial inicial é rápida, mas não perfeita. Ela compara embeddings matematicamente, mas não entende nuances da pergunta.
Re-ranking usa o LLM para analisar cada documento no contexto da pergunta específica e decidir o que é realmente mais relevante. O método Re-rank recebe a query original e os documentos encontrados. Construímos um prompt estruturado. Primeiro colocamos a pergunta, cifrão a query. Depois listamos todos os documentos numerados, 1. Texto do documento, 2. Texto do documento, etc. E pedimos ao modelo, ordene os documentos por relevância, igual mais relevante. Retorne apenas os números separados por vírgula. Chamamos LLM Service.GenerateCompletion, com temperature 0 para a resposta determinística, e max tokens, 50 porque a resposta é curta, só números. O modelo analisa os documentos no contexto da pergunta e retorna algo como 1,3,254. Fazemos parsing dessa resposta, split, para separar os números, map para converter de string para int, e subtraímos 1 porque arrays são zero indexed. Depois reordenamos o array original de documentos baseado nessa nova ordem, order.map, igual documents e. O filter no final remove undefined caso o modelo retorne um índice inválido. O resultado? Os documentos agora estão ordenados por relevância real, não só similaridade vetorial. Isso geralmente melhora muito a qualidade da resposta final. É um passo extra que custa mais uma chamada à API, mas vale a pena quando precisão é crítica. Cache é absolutamente essencial quando você trabalha com APIs pagas. Vamos ver 3 estratégias de cache usando Redis. Primeira estratégia, cache de completions. Se 2 usuários fazem a mesma pergunta, por que chamar a API 2 vezes pagando 2 vezes? Você cacheia a primeira resposta e retorna para o segundo usuário instantaneamente e de graça. O principal benefício aqui é economizar custo. Cada token que você não precisa gerar é dinheiro economizado. Segunda estratégia, cache de embeddings. Gerar embedding de inteligência artificial sempre retorna o mesmo vetor. Então por que regenerar? A primeira vez você gera e paga. Depois cacheia por dias ou até semanas. Embeddings não mudam. O benefício aqui é velocidade. Buscar no cache é 100x mais rápido que chamar a API. Terceira estratégia, cache de resultados RAG completos. Se alguém pergunta como fazer deploy, e você já respondeu essa pergunta hoje, por que refazer toda a busca vetorial, re-ranking e geração? Você cacheia a resposta completa, incluindo as fontes. O benefício é performance. Uma consulta RAG completa pode levar 2-3 segundos. Do cache retorna em milissegundos. A chave é usar TTL apropriado para cada tipo. Completions eu cacheia por 1 hora porque pode ter informação contextual. Embeddings por dias porque nunca mudam. RAG talvez algumas horas dependendo de quão frequente você atualiza documentos. Vamos implementar isso agora. Vamos criar um cache service genérico que podemos usar para qualquer tipo de cache. Primeiro criamos o cliente Redis. New Redis. Conecta ao Redis usando o host e port das variáveis de ambiente. Em produção você pode ter cluster, senha, TLS, mas localmente é simples assim. O método get é genérico. Usa TypeScript generics, get_t. Isso significa que você pode fazer cache.getNumber, que o TypeScript sabe que vai retornar um array de números ou null. Internamente, chamamos this.redis.get, que retorna uma string ou null. Se retornar string, fazemos JSON.parse, para converter de volta para objeto. Se null, retorna null. Por que JSON.parse? Porque Redis só armazena strings. Se você quer guardar objetos, arrays, números, precisa serializar. O método set recebe a chave, o valor de qualquer tipo, e TTL em segundos, padrão 1 hora. Fazemos JSON.stringify, value, para converter para string, e chamamos this.redis.setX. O ix significa set with expiration, ele seta o valor e já define quando expira. Depois de TTL seconds, o Redis automaticamente deleta essa chave. Você não precisa fazer limpeza manual. O método invalidate é útil para apagar múltiplas chaves de uma vez. Por exemplo, invalidate, completion contra barra asterisco, apaga todos os cachês de completion. Primeiro fazemos this.redis.keys, pattern, que retorna todas as chaves que combinam com o padrão. Depois this.redis.del,
keys, deleta todas de uma vez. Quando você atualiza um documento, pode invalidar todos os cachês RAG relacionados. Quando muda um prompt, inválida os cachês de completion. Controle total. Agora vamos implementar cache específico para completions. O padrão aqui é útil para qualquer chamada para uma API cara. O método GenerateCompletionWithCache recebe um LLM request e retorna um LLM response, exatamente como o método normal. Mas internamente ele usa cache. Primeiro, gerar uma chave única, chamamos this.getCacheKey, request, que retorna uma string como completion ABC123. Como funciona getCacheKey? Pega o request inteiro, converte para JSON com JSON.stringify e gera um hash SH256. Por que hash? Porque dois requests idênticos geram o mesmo hash, mas a chave é curta e única. O hash inclui tudo: prompt, system prompt, temperature, model. Se qualquer coisa mudar, o hash muda e é um cache diferente. Segundo, verificar cache. Await cache service.get LLM response. Cache key. Se retornar algo, é cache hit. Logamos isso para métricas, adicionamos uma propriedade from cache, true, para o cliente saber, e retornamos. Note que isso retorna imediatamente. 0 chamada OpenAI, 0 custo, latência de milissegundos. Terceiro, se não tem cache, gera novo. Await this.generateCompletion, request, chama o método real que conversa com a OpenAI. Quarto, cacheia para a próxima vez. Await cache service.set, cache key, response, 3600. O 3600 significa 1 hora em segundos. Por que 1 hora e não mais? Porque completions podem ter contexto temporal. Se você pergunta que horas são, e cacheia por um dia, vai retornar a hora errada. 1 hora é um bom balanço entre hit rate e freshness. E retorna a resposta. O resultado? A primeira requisição paga e é lenta. Todas as requisições idênticas nas próximas 1 hora são grátis e instantâneas. Economia massiva. Cache de embeddings é ainda mais agressivo que completions porque embeddings são completamente determinísticos. O método GenerateEmbeddingWithCache segue o mesmo padrão. Primeira diferença: a chave. Fazemos hash apenas do texto, com prefixo embedding. Por que só o texto? Porque modelo de embedding não tem temperature, não tem randomness. Mesmo o texto sempre gera mesmo embedding. Verificamos o cache. Se tiver, retorna. Simples assim. Se não tiver, geramos com await this.generateEmbedding, test, a chamada real à API. Agora vem a diferença importante. TTL de 7 dias. Por que tão longo? Pois embeddings nunca mudam. O embedding de Machine Learning hoje é exatamente igual ao embedding de Machine Learning daqui a um mês. É matemática determinística. Você poderia cachear para sempre? Tecnicamente, sim. Mas quando a OpenAI lança um novo modelo de embedding, você quer eventualmente migrar. Então 7 dias é um bom balanço, tempo suficiente para hit rate altíssimo, mas não eterno. Na prática, se você está indexando documentos, muitos textos se repetem. Palavras comuns, frases técnicas, parágrafos similares. Com cache, você só paga uma vez por texto único. Isso reduz drasticamente o custo e tempo de indexação. Indexar 1000 documentos pode parecer que vai gerar 100.000 embeddings, mas com cache, talvez você só gere 20.000 únicos. 80% de economia. Cache só vale a pena se você monitora. Vamos ver como coletar estatísticas do Redis. O método getStats retorna métricas completas do cache. Primeiro chamamos redis.info, stats, que retorna estatísticas de operações. Isso inclui keyspace_hits, quantas vezes uma chave foi encontrada, e keyspace_misses, quantas vezes não foi encontrada. Também chamamos redis.info, keyspace, que retorna informações sobre as chaves armazenadas. Depois montamos um objeto cacheStatistics. Hits. Parseamos o valor de keyspace_hits das estatísticas. Isso te diz quantas requisições foram servidas do cache. Misses. Quantas requisições não tinham cache e precisaram ser geradas. Hit rate. Calculamos a porcentagem.
Se você tem 800 hits e 200 misses, seu hit rate é 80%. Isso significa que 80% das requisições foram de graça. Total Case, Redis.dbSize, retorna quantas chaves existem no Redis no momento. Memory Usage, quanto de memória RAM o Redis está usando. Importante para saber se você precisa escalar. Com essas métricas, você vê se o cache está sendo efetivo. Se hit rate está abaixo de 30%, talvez seu TTL está muito curto ou seu padrão de uso não favorece cache. Se está acima de 70%, você está economizando muito. Em produção, você exporta essas métricas para Prometheus ou Datadog e cria dashboards. Cache hit rate é uma métrica de ouro. Agora vamos falar de integrações externas. LLM sozinhos têm limitações. Eles não têm dados em tempo real, não acessam informações proprietárias, não executam ações. É aí que entram integrações. Casos comuns incluem APIs de terceiros, por exemplo, integrar com Stripe para consultar dados de pagamento ou Slack para enviar mensagens. Bancos de dados externos. O LLM pode precisar consultar dados do seu sistema. Não dá para colocar todo o banco no prompt, então você integra e busca só o que precisa. Webhooks. Seu sistema pode receber notificações de outros serviços e processar com LLM. Por exemplo, quando chega um e-mail, um webhook dispara, você analisa o e-mail com inteligência artificial e toma ação. Serviços de busca como Google ou Bing, você pode dar ao LLM a capacidade de buscar informações na web quando ele não sabe algo. APIs especializadas, clima, finanças, mapas. Imagina um assistente que, quando você pergunta vai chover amanhã, chama uma API de clima e retorna a previsão real, não um chute do modelo. Tudo isso é feito com Function Calling. Você define funções que o LLM pode chamar, e ele decide quando chamar baseado na conversa. Vamos implementar isso. Vamos criar um external API Service para encapsular integrações com APIs externas. Primeiro criamos um HTTP CLI usando Axios.create. Por que criar uma instância em vez de usar Axios direto? Porque assim você configura uma vez e todas as requisições herdam essas configurações. Timeout, 10.010 segundos. Se a API externa não responder em 10 segundos, cancela. Isso previne que seu sistema fique travado esperando uma API lenta. Headers com User Agent customizado. Algumas APIs requerem ou recomendam isso. É uma boa prática se identificar. O método fetchWithRetry é genérico e usa retry with backoff, que implementaríamos separado. A ideia é, tenta fazer a requisição, se falhar, espera um pouco e tenta de novo, até 3 tentativas. Por que retry? Pois APIs externas podem ter instabilidade momentânea, rate limiting, timeout aleatório. Retry automático torna seu sistema mais resiliente. Agora Cert Google é um exemplo específico. Chama a API Google Custom Cert. Passamos a URL do endpoint para as com que, sua API key do Google, CX, Custom Cert Engine e que, a query de busca. O fetchWithRetry cuida do retry se der erro. Quando a resposta volta, retornamos response.items que são os resultados da busca. Em caso de erro, API key inválida, cota excedida, etc., o retry with backoff vai tentar 3 vezes e se falhar, joga exceção que você pode capturar e tratar. Esse padrão se aplica a qualquer API externa, clima, tradução, banco de dados, qualquer coisa. Você cria um método específico, usa o HTTP CLI configurado e tem retry automático. Function Calling é como você dá superpoderes ao LLM. Você define ferramentas que ele pode usar e ele decide quando usar baseado na conversa. Vamos definir um array de tools. Cada tool é uma função que o LLM pode chamar. O primeiro tool, Cert_Web. Type, function, é uma function call. Function.name, Cert_Web, o identificador. Description, busca informações na web. Isso é crucial. O LLM lê essa descrição para decidir quando usar a função. Seja claro e específico. Parameters usa JSON Schema para definir o que a função recebe. Type, object com properties definindo cada parâmetro. Query é uma string com description consulta de busca. E está em required, então é obrigatório. O segundo tool, Get_Weather. Recebe CIT, obrigatório,
e country, opcional, não está em required. Quando você passa isso para o LLM, ele entende: eu tenho duas ferramentas disponíveis. Se o usuário perguntar algo sobre o clima, posso usar get_weather. Se perguntar algo que não sei e preciso buscar na web, posso usar search_web. E o melhor, o LLM decide sozinho. Você não precisa fazer if-else no código. O modelo analisa a pergunta e decide se precisa chamar alguma função. Se a pergunta for quanto é 2 mais 2, ele responde direto sem chamar função. Se for qual o clima em Tóquio, ele pode chamar get_weather. Se for quem ganhou a eleição ontem, pode chamar search_web. É inteligência artificial de verdade, tomada de decisão autônoma. Agora precisamos implementar o executor, o código que realmente executa as funções quando o LLM pede. A função executeFunctionCall recebe o nome da função e os argumentos, já parseados de JSON. Criamos um objeto functions que mapeia nomes para implementações reais. Search_web é uma sync function que recebe args, chama external api.searchGoogle, args.query, e retorna os resultados formatados. Aqui estamos pegando apenas os 5 primeiros e retornando só title, snippet e URL, informação suficiente sem enviar demais pro LLM. Get_weather seria similar. Chamaria uma API de clima com args.city e args.country e retornaria os dados. Depois procuramos a função constfn igual functions function name. Se não encontrar, jogamos erro. Isso pode acontecer se o LLM alucinar um nome de função que não existe, raro, mas possível, e executamos return await fn, args. Por que assim? Porque geralmente funções fazem I/O, chamam APIs externas, consultam banco de dados, leem arquivos. Tudo assíncrono. O retorno deve ser estruturado e conciso. Não retorne HTML gigante ou 1000 campos, apenas o essencial. O LLM vai processar esse retorno e formular uma resposta em linguagem natural. Por exemplo, search_web pode retornar a title, snippet, URL. O LLM lê isso e responde ao usuário, de acordo com a busca, encontrei que. É a ponte entre o LLM inteligente e o mundo real executável. Agora vamos ver o Agent Loop, o coração de um agente autônomo que pode usar ferramentas. A função runAgent recebe uma mensagem do usuário e retorna a resposta final. Primeiro inicializamos messages com a mensagem do usuário. Messages é um array que vai crescer durante o loop. Agora entramos num while, true, loop infinito, assustador, né? Mas tem saída. Chamamos client.chat.completions.create, passando messages e tools. O LLM analisa a conversa e decide se precisa chamar alguma ferramenta. Extraímos a mensagem da resposta. Const message igual response.choices 0.message. Aqui vem o primeiro ponto de saída, if message.toCalls. Se o LLM não pediu para chamar nenhuma ferramenta, significa que ele tem a resposta final. Retornamos message.content e saímos do loop. Mas se message.toCalls existe, o LLM está pedindo para executar uma ou mais funções. Fazemos um for loop pelos toCalls. Pode ser mais de uma. O LLM pode decidir preciso buscar o clima e buscar notícias. Para cada toCall, fazemos parse dos argumentos, json.parse, toCall.function.arguments. O LLM retorna os argumentos como string JSON. Executamos a função await executeFunctionCall, passando nome e args. Isso chama nossa função real e retorna os dados. Adicionamos o resultado às mensagens com role, to. Isso diz ao LLM, você pediu esses dados, aqui estão. Também adicionamos a mensagem do assistente, que contém os toCalls, ao histórico. E o loop continua. Volta para o início, chama o LLM de novo. Agora ele vê os resultados das funções e pode gerar resposta final ou pedir mais funções. É multi-step reasoning. O LLM pode planejar: primeiro vou buscar clima, depois com esses dados vou buscar notícias relacionadas, e aí respondo. Quando terminar todos os passos, retorna a resposta final e sai do loop. É literalmente um agente autônomo. Vamos ver como orquestrar toda essa infraestrutura com Docker Compose.
Isso facilita muito rodar tudo localmente e fazer deploy. O arquivo dockercompose.yml define 5 serviços. Primeiro, API, nossa aplicação Express. Build significa que vai fazer build do Dockerfile na raiz do projeto. Ports, 3000 2.3000, mapeia a porta 3000 do container para a porta 3000 do host. Você acessa localhost 3000, environment, passamos variáveis de ambiente. OpenAI_AP_ que vem do .env do host. Os outros apontam para os outros serviços pelo nome, Redis_host igual Redis, não localhost. Dentro do Docker Compose, serviços falam entre si pelos nomes. Depends on, garante que Redis, Postgres e ChromaDB inicializam antes da API. Não adianta a API tentar conectar se o Redis ainda não subiu. Segundo, Redis. Image, Redis 7 Alpine, usa a imagem oficial do Redis versão 7, variante Alpine que é mais leve. Ports, 6379-6379, porta padrão do Redis. Terceiro, Postgres, Image, Postgres 15 Alpine, PostgreSQL versão 15. Environment com Postgres_password, senha do banco, ports, 5432-5432, porta padrão do PostgreSQL. Quarto, ChromaDB, Image, ChromaDB Xoma Latest, ChromaDB oficial, ports, 8000 2.8000, API do ChromaDB roda na 8000. Para subir tudo, Docker Compose Up, para derrubar, Docker Compose Down. É isso. Toda a infraestrutura sobe com um comando, nada de instalar Redis, PostgreSQL e ChromaDB manualmente. É replicável, qualquer desenvolvedor clona o repo, roda Docker Compose Up e tem um ambiente idêntico. Vamos consolidar tudo com exercícios práticos. São 3 projetos que você vai construir. Exercício 1. API REST completa. Implementar todos os endpoints que vimos, completions, streaming, embeddings, histórico. Adicionar autenticação JWT real, não só um middleware vazio, mas criação de tokens, validação, refresh tokens. E rate limiting por usuário, não por IP, mas identificando o usuário pelo token e limitando individualmente. Exercício 2. Sistema de filas com BoolMQ. Criar 3 tipos de jobs diferentes. Por exemplo, processar documento, gerar resumo e enviar e-mail, implementar workers que processam cada tipo. E o desafio: criar um dashboard de monitoramento usando Bullboard. É uma UI web que mostra filas, jobs em execução, falhas, métricas, visual e prático. Exercício 3. RAG básico. Indexar 10 documentos. Podem ser documentações de tecnologias, artigos, qualquer coisa. Implementar busca semântica que retorna chunks relevantes. E o mais importante, testar qualidade das respostas. Faça perguntas, veja se as respostas fazem sentido, se estão citando as fontes corretas. Ajuste os parâmetros, top key, min score, chunk size, até ficar bom. Esses exercícios cobrem 80% do que você precisa saber para sistemas de inteligência artificial em produção. Faça com calma, teste bastante, e vai ficar expert. Quando você coloca um sistema em produção, monitoramento deixa de ser opcional. Vamos ver métricas essenciais. Primeiro, latência em percentis. P50, mediana, te diz a experiência típica. P95 te diz a experiência de 95% dos usuários. E P99 te mostra os casos extremos. Por que percentis e não média? Porque média esconde problemas. Se 99% das requisições respondem em 100 milissegundos, mas 1% leva 10 segundos, a média parece ok, mas você tem um problema sério. Segundo, taxa de erro. Separe 4xx de 5xx. 4xx são erros do cliente. Request inválido. Autenticação falhou. 5xx são erros seus. Banco caiu. API da OpenAI retornou erro. Você quer 5xx perto de zero. Terceiro, throughput. Requisições por segundo. Te diz se você está aguentando a carga. Se throughput começa a cair sob carga, você tem gargalo. Quarto, cache hit rate. Já vimos isso. Quanto maior, mais economia. Abaixo de 50% talvez seu cache não está bem configurado. Quinto, custo por requisição. Dívida quanto você gastou em APIs, OpenAI, etc., pelo número de requisições.
Se está subindo, você precisa otimizar, mais cache, prompts menores, modelo mais barato. Sexto, tokens por dia, tanto input quanto output. A OpenAI cobra por token, então você precisa saber seu consumo. Ferramentas. Prometheus mais Grafana é a stack open source mais popular. Datadog e New Relic são opções comerciais com muitos recursos prontos. Monte dashboards, configure alertas e monitore obsessivamente nos primeiros dias de produção. E qual é o próximo passo na nossa jornada? Módulo 6. Qualidade e segurança. Construir um sistema é uma coisa. Garantir que ele funciona bem e é seguro é outra. Primeiro, vamos falar de métricas de qualidade específicas para LLMs. Faithfulness. A resposta é fiel aos documentos-fonte? Não está inventando? Relevance. A resposta realmente responde à pergunta? Essas métricas são diferentes de métricas de software tradicional. Você precisa medir aspectos semânticos, não só se o código rodou sem erro. Segundo, segurança e filtragem. Como prevenir que usuários façam prompt injection? Ou então, como filtrar saídas inapropriadas? Como lidar com PII, informação pessoalmente identificável? Terceiro, versionamento de prompts. Prompts mudam frequentemente. Você precisa versionar como versiona código. Que prompt estava rodando quando esse bug aconteceu? Qual versão performa melhor? Quarto, testes automatizados, o que chamamos de evals no mundo de LLMs. Como testar se o modelo responde corretamente? Você cria datasets de teste com perguntas e respostas esperadas e avalia automaticamente. Módulo 6 é sobre levar qualidade e segurança a sério. Porque colocar inteligência artificial em produção sem isso é receita para problemas. Prepare-se para produção segura e confiável. E é isso. Você completou o módulo 5. Parabéns! Esse foi provavelmente o módulo mais denso até agora. Você aprendeu a construir uma arquitetura completa de produção, API REST robusta, filas assíncronas, RAG end-to-end, caixa inteligente e integrações externas com Function Calling. Essas são as ferramentas que você precisa para construir sistemas reais de inteligência artificial que escalam e são confiáveis. No próximo módulo, vamos focar em qualidade e segurança, garantindo que o que você constrói funciona bem e é seguro. Nos vemos no módulo 6.